3h20 da madrugada de domingo pra segunda e eu tô trabalhando desde o começo da noite na finalização do concept art de RPG que eu tô fazendo lá pro grupo de RPG de streaming da Raíssa. Então eu já tinha terminado os 3 concepts, né, o rascunho digital dos 3 personagens. E aí eu juntei eles numa composição e aí eu comecei a finalizar o orc, né? Fazer um trabalho mais de brushstroke, de pintura em cima do que eu já tinha ali, que eu tinha coisas com muito contorno, muito grosseiras assim. Então esculpi essa imagem, né, com uma pintura, pintura digital mesmo, né, com um estudo mais detalhado de volumes e de detalhes. Enfim, eu gastei bastante tempo trabalhando no orc, que foi o primeiro que eu fiz e por isso tinha ficado um pouco menos explicado em relação aos outros. Eu fiz ele um pouco mais riscadão. Então eu tentei eliminar esse aspecto riscado, dar um aspecto mais de pintura pra ele. Por isso eu gastei bastante tempo nele. Enquanto os outros, além de serem mais simples, né, estão um pouco mais explicadinhos, né, eu provavelmente vou gastar menos. Então terminando o orc, eu botei os outros 2 personagens juntos na mesma composição, já com o formato que a gente vai criar essa imagem, que ela vai ter a apresentação dos 3 personagens horizontalmente aí pra usar na capa do Facebook, usar nas telas de streaming, enfim, fazer divulgação. Aí vai ter um cenário noturno onde eles estão imersos. Então já tô trabalhando com essa iluminação, né? Até por isso que eu escolhi botar o clérigo lá com a lanterna. E aí eu vou trabalhar como que a luz dessa lanterna vai afetar individualmente cada personagem. Eu espelhei e voltei com a posição da espadachim, eu não sabia exatamente onde ela ia se encaixar na composição, então eu vou ter que trocar um pouquinho o esquema de luz dela. Mas é isso, o desenho tá andando, eu tô correndo com ele porque tá quase no prazo de entrega. Então provavelmente amanhã eu vou terminar isso. Hoje foi bem produtivo. É isso, vou dormir. Boa noite, galera. Hoje é terça-feira, são 5h40 da tarde, eu tô aqui no estúdio e hoje é o último dia para entregar lá aquele trabalho da concept art de RPG. Então tô desde ontem aí no intensivo para finalizar todas as pendências. Eu já tinha trabalhado bem no personagem do orc, ele já tava mais bem finalizado, faltavam os outros e o cenário. Então hoje eu caprichei nesses outros personagens, caprichei no cenário que ainda não tinha sido feito. Eu fiz uma coisa bem simples, como eu já tinha partido desse ponto focal de iluminação ali, né, da luminária que o orc tá segurando. Então eu parti desse ponto de luz e fui ampliando ao redor como se eles estivessem imersos em um ambiente mais escuro e essa luz dando, né, uma iluminada e tal. Acabei optando por fazer um cenário meio pantanoso, porque eu quis fazer uma coisa mais abstrata, menos definida, para só dar esse feeling, né, essa ambientação, sem mostrar demais. E aí criei uns reflexozinhos na água e tudo mais, enfim, usei umas cores mais frias para contrastar aí com essa luz. Bom, ainda falta passar pro Photoshop, dar uma finalizada, assim, fazer uns efeitinhos finais para corrigir algumas questões de cores, deixar tudo mais dentro do ambiente, né, tudo mais na mesma luz, na mesma atmosfera, fazer mais uns rebuscamentos, assim. Tem que fazer ainda uns detalhes para entregar, específicos de tela para streaming e tudo mais, que eles vão usar lá na transmissão do RPG deles, lá no Twitch. Mas tá praticamente pronto, é basicamente isso. Fiz uns efeitinhos agora num aplicativo aqui só pra mostrar como é que vai ficar mais ou menos essa ideia, mas ainda falta fazer isso quando eu chegar em casa. Trabalho praticamente concluído. Hoje é quarta-feira, são 10 horas da noite, tô indo pra casa agora. Antes de eu falar sobre a tatu de hoje, eu vou contar um pouquinho sobre ontem. Porque ontem eu terminei aquele job do concept art dos personagens desse grupo de streaming de RPG, lá do Twitch. Eu já tinha praticamente finalizado os personagens, então faltou só o cenário. Esse cenário eu fiz ele de uma forma bem mais simplificada, assim, intuindo só, né, que tinha uma ambiência ali e tal, para criar essa imersão. E quando eu criei os personagens, o próprio orc, né, que tá segurando uma lanterna, um lampião, eu coloquei ele como ponto focal da imagem, já pensando que ia ter um ambiente ali escuro em volta, né, que ia se fechando em volta deles, meio que para passar uma ideia de opressão, assim, como se o grupo estivesse reagindo a um perigo
e o próprio cenário dá essa ideia que tá se fechando, oprimindo eles. E aí, em função disso, eu fiz um cenário meio pantanoso, com várias linhas e árvores em volta, assim, fechando. Mas acabou que essa não foi a opção que a gente ficou, porque o pessoal achou que tava um pouco fora do tema, né? Que tem uma pegada mais tropical a ambientação que eles estão criando. Então a gente aproveitou a mesma estrutura do cenário que eu tinha criado pra fazer como se fosse uma caverna se inundando, tipo uma caverna assim na beira do mar, assim, sabe? Essas cavernas de tesouro, enfim. E aí eu só mudei um pouquinho o esquema de cores para deixar a água um pouco mais translúcida, botar um ambiente rochoso em volta. E aí funcionou bem esse esquema da caverna, que foi a versão final que a gente encerrou. E a partir dessa arte, com tudo pronto, eu gerei lá o material para divulgação deles. Fiz as telas que vão rolar lá no streaming, onde você bota 1, 2, 3, 4 câmeras de transmissão dos players, né, dos jogadores, onde aparece o mapa, onde eles estão jogando, enfim. Fiz esse material gráfico, essa parte mais de design, assim, capa do Facebook com a ilustração, que eles vão usar para divulgar a página. E também os próprios personagens separados, né, exportados bonitinhos, individuais, fora da composição, para também serem usados no material de divulgação. Enfim, finalizei, entreguei e ficou muito bacana o conjunto da obra, tudo pronto, tudo junto. A missão cumprida nessa aí, que me deu uma boa experiência, me fez treinar bem o tablet no começo, aproveitar bastante dele. E é isso aí. Já hoje era dia de tatuar a Rafaela. A Rafinha, que é uma amiga minha e da Pri, que morava com a gente, dividia apartamento conosco desde o ano passado até o comecinho desse ano, metade do ano mais ou menos. A gente morava com ela no nosso apartamento antigo, que tinha mais um quarto, a gente alugava o quartinho pra ela. Então a Rafinha já é de casa. Eu já fiz uma tatu nela no começo do ano, que é aquela dos planetas nas costas. Ela tem os 9 planetas do sistema solar descendo assim pelas costas. E hoje ela voltou pra fazer algumas, mais de uma vez. Aproveitou que ela estava empolgada, decidiu de cima da hora, de ontem para hoje. E aí ela queria fazer uma florzinha, uma rosa aqui assim, perto da saboneteira, né, logo aqui abaixo assim. Um anque aqui no meio, bem no meio do decote dela. E uma ilustração que ela trouxe de referência para panturrilha, que era uma personagem, meio que como se fosse ela, com vários peixes circulando, né, flutuando em volta da personagem. E ela meio que entrando em contato, né, conversando, entre aspas, com o peixe. Porque ela é do signo de peixes, ela é muito ligada à astrologia, então, né, uma tatuagem tudo a ver com ela. Essa referência, ela já estava bem resolvida, a Rafinha queria uma coisa bem parecida, então eu peguei a mesma estrutura e tal, mas reinterpretei os traços, melhorei um pouquinho a anatomia, mudei uns detalhes na personagem que ela queria, repensei, né, um pouco os peixes e também fiz uma versão em cores, porque ela queria botar cor nessa tatu. Então a gente inclusive pensou num esquema de cores que fosse servir para essa, fosse servir para rosa, enfim, coisas que ela quer. As tatuas que ela vai botar no corpo meio que tem um esquema de cores que se combine, se fale entre si. Ela gosta muito de roxo, de azul, então a gente pensou num esquema aí para flor roxa, né, com as folhinhas de um verde mais apagadinho, só para fazer um contraste de cores legal. E esse mesmo roxo a gente vai usar na tatu da perna. A tatu da perna não deu tempo de continuar, hoje foi a última, era maior, ela estava sofrendo bastante, tadinha, ela sente bastante dor. Mas eu fiz a linha toda, fiz toda a sombra, só ficou faltando botar a cor. Então esse roxinho dos peixes vai entrar na próxima sessão junto com o turquesa do fundo, que vai dar uma ressaltada legal na silhueta da personagem. Então é isso, hoje o dia foi cheio com essas 3 tatuagens na Rafinha e ela volta pra terminar assim que cicatrizar. Falta pouquinho de cor, vai ser rapidinho, vai ser menos sofrido, então é isso. Essa semana é véspera do carnaval, tá todo mundo já em clima de folia, então tá um pouco mais paradinho, porque ninguém quer ter que ficar com a tatuagem cicatrizando no carnaval sem poder ir pro bloco, ou ir pro bloco e ser irresponsável e destruir a sua tatuagem. Não façam isso. Então o movimento, né, na época do carnaval fica um pouquinho mais paradinho, normal. Mas ainda tem novidades essa semana. Valeu! Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como esse, se inscreve aqui no canal. É só clicar nesse logo redondo que tá aí na tela, dá um like no vídeo que é muito importante, compartilha com outras pessoas que você acha que também vão gostar, comenta aqui embaixo pra gente poder trocar ideia e por último, dá uma olhada nesses 2 vídeos sugeridos aqui na tela, pode ser que você também goste.